Bem-vindo a mais um episódio do nosso Radio Waves, o seu canal sobre radialismo. Hoje nós vamos falar de um outro episódio que fizemos aqui há um tempo atrás. Está sendo um dos episódios mais comentados no nosso canal. Eu vou deixar um card aí para você acessar esse episódio, né, verificar se já assistiu ou não, e se houver interesse poder assistir. A questão é que esse episódio falava justamente sobre a qualidade de som das rádios atuais em FM, em comparação com as rádios lá dos anos 80, e traçando aí, nessa comparação, né, uma classificação negativa para as rádios atualmente. Qualidade se perdeu muito em qualidade nos últimos tempos. Parte por culpa das emissoras de rádio e parte por culpa também dos receptores que hoje estão aí no mercado, né, que são padrão de mercado atualmente. Muitos comentários foram feitos neste episódio e eu vou justamente falar sobre alguns desses comentários e tentar dar algumas explicações adicionais aí para alguns comentários que apareceram. Eu vou acompanhando aqui na tela do meu computador e compartilhando aí também com você. Um comentário bem recente, isso é de 3 dias atrás. O comentário diz o seguinte, ó: seu comentário foi muito top. Tudo que você falou, assina embaixo e tal. Aqueles receivers, né, antigos, os Polivox, Gradientes, Cygnus, Pioneers, eram muito bons e tinham uma qualidade fora do normal. Por isso, né, por esse motivo que muita gente ainda tem esses aparelhos e não se desfaz deles, né? Realmente, eu comentei lá que hoje em dia os aparelhos de rádio, os receivers, os receptores de maneira geral, têm uma qualidade muito ruim. E citei como exemplo as caixas JBL. Por mais que sejam boas para você ouvir alguma coisa no pendrive ou via Bluetooth, o receptor de rádio dessas caixas, de várias marcas, não é só JBL, é de todas as marcas hoje no mercado, em geral, né? O receptor tem uma qualidade muito ruim de recepção, tem uma baixa sensibilidade. Então já pega a rádio mal, né? Tem que ser uma rádio local e você está, de preferência, perto da antena da rádio para pegar legal, né? Então isso prejudica a qualidade de som das rádios que estão transmitindo ali em FM e sendo recebidas nesses dispositivos, ok? Existem sim receptores hoje, receivers de alta qualidade, os Denon, por exemplo, Yamaha e tal, modelos novos, né? Que tem preços aí bem fora do padrão de mercado, está fora da média, para você que quer investir num equipamento mais profissional, mais elitizado. Mas tem receptores aí de 20, 30 mil reais, receivers, né, dessas marcas que eu citei. E como eu coloquei ali, exemplifiquei que nos anos 80 existiam os Gradiente, Polivox e outras marcas similares aí no mercado de receivers, que eram muito bons em termos de qualidade, né? Não quis fazer um paralelo com esses receptores modernos de nível profissional, porque na época os Gradientes, Polivox e afins, eram os receptores padrão do mercado. Você ia na época tinha lojas Hermes Macedo, né, lojas HM aqui no sul, você ia numa loja dessa e era esse o aparelho que você comprava para colocar na tua sala de estar em casa, né, para ouvir rádio, ouvir fita cassete ou ouvir vinil. E eram receptores com altíssima qualidade. Não dá para comparar esses dos anos 80 com os receptores atuais. Mas não é só o receptor, né, o principal problema. Olha esse comentário que eu recebi, também recente, ó, também de 3 dias atrás. O Júnior mandou esse comentário, Júnior Silva. Hoje as rádios estão destruindo tudo, processamento mal ajustado, excesso de modulação nos transmissores, consoles de áudio mal ajustados, clipando, canais LR em um mais alto que o outro, né? E o técnico achando que isso é estéreo. Gostei dessa aí. Hoje uma web rádio, até mesmo sem processamento, consegue ter mais qualidade que muitas rádios FM. Perfeito, comentário, né? Perfeito. O problema hoje está ligado parte a conhecimento dos técnicos que cuidam das emissoras de rádio, às vezes não estão capacitados para a função, não o suficiente, né? E causam esses problemas ali que o Júnior falou, de equipamentos mal regulados, né? E o cara pensando que um canal mais alto e outro mais baixo é estéreo, né? Essa aí coroou realmente com chave de ouro a análise dele.
realmente, eu já vi isso que ele está falando, né? Eu já vi técnicos em emissoras de rádio que tinham bastante dificuldade. Não estavam preparados para a função que estavam exercendo, e o que acontece como resultado disso? Né? Não consegue tirar dali um áudio muito bom. Às vezes o equipamento já não é de uma qualidade assim tão boa, né? E ainda mal ajustado, né? O resultado, claro, que só pode ser um áudio de péssima qualidade. O que ele falou ali, em relação às web rádios, né? Isso também é interessante. As web rádios conseguem realmente uma qualidade maior, né? Claro que depende do que a web rádio está usando para colocar o seu som no ar. Se está usando o Auto DJ da plataforma, ou se está usando um estúdio montado, né? E que equipamento está utilizando. Mas a web rádio consegue, né? A tecnologia comporta uma qualidade muito superior ao que a melhor FM consegue transmitir, né? Essa comparação, né, não é possível. Então hoje, se uma web rádio tiver um equipamento de alta qualidade na ponta, né, para jogar esse sinal, para transmitir ali dentro da plataforma, consegue com certeza um resultado superior a de qualquer emissora transmitindo em radiofrequência, porque as limitações em radiofrequência são muito maiores do que num canal de transmissão de web rádio. Em relação a baixar do YouTube, vale para qualquer música postada na plataforma, ou se baixar de um canal ou fonte confiável, pode-se tocar em uma FM, por exemplo. Essa aqui foi uma pergunta que foi feita pelo Adriano e foi feita nesse episódio, né? Olha, a gente comentou naquele episódio que muitas rádios estão com uma qualidade de som ruim no ar por causa das músicas que elas estão utilizando, né? Das gravações que elas estão utilizando. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que usar MP3 já depõe contra. O MP3, mesmo que você utilize ele na qualidade máxima, ele ainda não atinge a mesma qualidade de um arquivo sem compressão nenhuma, de um arquivo lossless, por exemplo, no formato WAV ou FLAC, né, que são formatos utilizados no nível profissional para ter qualidade de estúdio. Então, assim, o mais importante de tudo é o formato que você vai utilizar, né? Da onde você vai baixar essa música? Claro, você tem que pensar nisso, ela já tem que vir, né, com alta qualidade. O que eu quero dizer é o seguinte: se você já pegou uma música em MP3, não adianta converter para FLAC Wave, porque ela já foi comprimida quando o MP3 dela foi criado. E isso é um problema. Os streams de música também têm essa situação. São poucos os streams de música hoje que conseguem uma qualidade boa, que conseguem uma qualidade lossless. Claro que se você estiver utilizando uma caixinha da JBL ou de outra marca qualquer, ainda mais se forem as genéricas, né? O que acontece? Não importa se o arquivo está em MP3, FLAC ou WAV, você não vai perceber a diferença porque o teu equipamento não dá conta de mostrar essa diferença, né? Mas se você tem um equipamento de qualidade superior, né, você vai notar muita diferença entre uma coisa e outra. Numa emissora de rádio, eu acho, é minha opinião pessoal, que a emissora de rádio tem responsabilidade de entregar o áudio da melhor qualidade possível, né? Ela existe para isso. A atração dela é o áudio, então tem que ser um áudio de qualidade. Não tem como ter um áudio de qualidade se o que você toca na sua rádio está em formato MP3. Você já está aí com já está partindo com um certo prejuízo. Por mais que é um MP3 gravado em qualidade insana, na máxima qualidade. Se você usa o Audacity, você vai entender o que eu estou falando. Mesmo assim, você não consegue toda a qualidade. Por quê? Você sabe como que é feito o MP3? O que acontece? Por que um arquivo de música de 4 minutos, que no formato WAV tem 40 megas, em MP3 passa a ter só 4 megas? Qual é o milagre nessa história? O que acontece? Eu vou contar. Eu sei que vai ter gente aí que vai me crucificar, mas eu vou contar de uma maneira bem simplória, só para que se entenda o que acontece. Quando eu pego um som, uma música que foi originalmente gravada num CD, por exemplo, no estúdio, tá em Wave, né, e eu transformo em MP3. O que acontece? Que de 40 megas eu preciso só de 4. Como é que consegue fazer essa compressão?
para a mesma música caber de repente em 4. O que o MP3 faz, né? Repito, uma explicação grosseira. O que o MP3 faz é cortar uma parte da música, dos médios, agudos e tudo mais. Elimina isso fora e, né, com isso, ganha dados, ocupa menos dados para armazenar. E aí, quando esse MP3 vai ser reproduzido, essa parte que foi excluída é recriada de uma forma mais ou menos artificial. O que acontece? Esse som, né, para quem tem um ouvido mais apurado, acaba não tendo mais a mesma qualidade, principalmente nos médios e nos agudos. O grave não é tão afetado, mas o médios e agudos são recriados artificialmente. Quem tem um ouvido muito treinado nota essa diferença, por sutil que ela seja. Tem músicas que se percebe mais, tem músicas que se percebe menos, mas há uma diferença aí. Então, o ideal seria, na sua rádio, você utilizar só músicas no formato lossless. Lossless quer dizer sem compressão nenhuma. Não tem essa parte de podar uma parte do arquivo e recriar depois para ocupar menos espaço. O FLAC hoje é um dos formatos mais aceitos, porque ele não ocupa tanto espaço quanto o formato WAV, ele é um pouquinho mais econômico no espaço e tem uma qualidade comparável ao formato WAV. Hoje, espaço de armazenamento, né, aí nas emissoras de rádio, nos drives, nos discos, já não é mais um problema. Né? Você consegue hoje discos de altíssima capacidade, de vários terabytes. Né? Então, se você tiver todas as músicas e áudios da sua rádio no formato WAV, isso não é um problema para armazenar hoje em dia. E a qualidade que você vai ter vai ser imbatível e insuperável. Então, esse é o primeiro ponto. Para a rádio ter uma qualidade sonora boa, o arquivo que vai para o ar tem que estar numa qualidade impecável. Se isso não estiver, não adianta nada você ter o resto da melhor qualidade ajustado pelos melhores técnicos do mercado, que se a fonte que você está utilizando não é boa, esquece, né? Nada vai ser dali para frente, é impossível resolver o problema. Bom, o que mais temos aqui? O Marcos Reis. Mas grandes emissoras como Jovem Pan, Transamérica, Mix FM, a qualidade é ótima por causa dos processadores. Mas no interior as FMs têm uma qualidade de áudio muito amador, sem estéreo, e a música fica seca. Olha, Marcos, é o mesmo ponto. Eu acho que essas rádios que você citou aí, para início de conversa, eles não têm as músicas lá. Se você for lá na Jovem Pan em São Paulo, na matriz deles, com certeza você não vai encontrar os áudios deles armazenados lá no servidor deles em formato MP3. Esse é o primeiro ponto. Né? Aí já tem uma boa diferença. Né? Aí hoje não tem uma fonte onde as rádios possam buscar isso, né? Onde as rádios possam baixar músicas. Então a rádio do interior faz o quê? Baixa música em MP3 pela internet, ou o locutor traz de casa um pendrive que ele tinha, e vai juntando música dessa forma. Eu já vi muitas rádios fazerem isso. E aí, é claro, não tem como ter qualidade, mesmo que tenha um equipamento bom ou de média qualidade, que tenha um processador legal, que tenha um transmissor bacana, mesmo assim não dá, não tem como. Isso é impossível, né? Um outro Marcos aqui, esse é o Marcos Ramírez, escreveu assim: infelizmente, com a infestação da porcaria musical nas emissoras de FM, aí ele cita alguns intérpretes aí atuais, junto com sertanejo e coisa e tal, a qualidade de áudio é o que menos importa, atualmente e há muito tempo. Meu caro Marcos, eu não tenho como não concordar em parte com você. Quero respeitar as pessoas que gostam do sertanejo e de todos os estilos musicais, né? Mas eu entendo o que você está dizendo. Se for para ouvir música ruim, aí não importa se a qualidade é boa ou não, né? O desprazer vai ser o mesmo. Mas, independente do estilo musical que uma rádio transmite, eu continuo defendendo que é um ponto importante. Eu acho que é uma responsabilidade da rádio entregar um áudio de qualidade. Mesmo que a rádio nem seja focada em música, que seja aí uma rádio só de notícias, por exemplo. Qualidade do áudio é fundamental, é muito importante, é respeito para com o ouvinte. E mesmo que seja para tocar uma música ruim, né, a qualidade é boa. Uma vez um amigo meu disse, eu não concordo com ele, mas isso tem uma certa influência.
Um amigo meu me disse uma vez, ó, com um equipamento bom, até música ruim fica boa de ouvir. Eu não concordo exatamente com isso, mas devo citei a frase desse amigo para fazer um paralelo. Quando a qualidade não é boa, nem a música boa não fica boa para ouvir, né? Se a qualidade não está legal. Então isso é realmente algo muito importante. Esses são comentários que nós estamos destacando aqui no nosso episódio de hoje em relação, né, a aquele vídeo que eu citei no início, né, onde a gente falou sobre a qualidade das emissoras de rádio. Eu vou citar mais alguns comentários aqui, porque esse assunto é muito interessante, né? Mesmo que a gente se estenda um pouco mais, eu acho que é bastante interessante. Olha aqui, a Simone comentou, há um mês mais ou menos, Simone Melo, que saudades do áudio nos anos 80 e 90, incomparável. Hoje o rádio está preocupado com os vídeos nas redes sociais, né? E o áudio o áudio é a imagem do rádio, diz ela. Também achei muito interessante a colocação da nossa seguidora Simone, né? Que ela está dizendo que as rádios estão muito preocupadas hoje com postar coisa na internet, com fazer live no Instagram, e aí eu concordo com o que a Simone está dizendo. Né? O rádio, a concepção do rádio é para ser áudio, não vídeo. Né? A gente ouve rádio né, porque é algo que a gente pode fazer em paralelo com outras atividades. Eu posso ouvir rádio enquanto estou trabalhando, posso ouvir rádio enquanto estou dirigindo, posso ouvir rádio enquanto estou estudando, posso ouvir rádio, né, no momento que estou relaxando. Enfim, eu consigo compartilhar, né, utilizar o rádio compartilhado com alguma outra atividade que eu esteja fazendo. Estou correndo, estou fazendo esporte, enfim, não importa. Né? Então, a vibe do rádio é essa, é áudio. Né? Por isso que a gente fala que é tão importante o áudio ter absoluta qualidade, coisa que hoje está bastante raro no mercado. Existe, né, mas não tem essa mesma qualidade. E eu não acho legal o rádio estar com essa preocupação de botar a câmera no estúdio, ficar transmitindo live, até porque a transmissão de live no rádio, se você vai usar o áudio da rádio, é ilegal, fere os direitos autorais. Né? Inclusive, se você fizer uma live de um programa de música da sua rádio no Facebook, por exemplo, essa live vai ser derrubada pelo próprio Facebook. Eles levam um tempinho para detectar, né, o uso indevido de músicas com direito autoral, mas assim que detectam, derrubam a sua live. Se você gravar um vídeo, gravar o seu programa em vídeo e postar, vai derrubar. Se você colocar aqui no YouTube, mesma coisa. Porque não é do ponto de vista legal, isso não é permitido, né? E também descaracteriza, eu acho, que a magia do rádio, né? Que é ouvir o rádio e imaginar tudo o que acontece do outro lado. Quando você expõe assim numa câmera, eu acho que isso não é a vibe do rádio, tá? Concordo com o que a Simone disse, respeito se você pensa diferente, pode argumentar aqui comentando no nosso canal o que você acha sobre esse tema. Aliás, isso dá uma discussão, dá um debate longo, né? Falar sobre isso. O rádio deve começar a se transformar num rádio com vídeo ou algo assim, né? Quem sabe? Qual é a sua opinião sobre isso? Boa noite, hoje descobri esse canal, gostei muito sobre o que foi comentado e atesto a sua fala. Tudo perdeu qualidade, eu ouvia muito FM em Belo Horizonte nos anos 80 e o som das rádios era outro nível. Vamos ver aqui mais algum comentário que a gente recebeu e que seja interessante. Vamos ver aqui. Amigo, você ganhou mais um inscrito sobre essa questão dos receptores modernos com o tal DSP, tecnologia moderna, que ao ver seletividade, sensibilidade de sinal e de baixa qualidade em comparação com os transistorizados da época, na década de 80. Ótima explicação, com muita autoridade e propriedade, beleza, obrigado. Esse foi o comentário do Marcelo Modesto. Ainda tem os receptores bons, como Sonia, X-Data, Texan e uma série de outros. O Valdenir,
Silva, citando aqui, né? Muita coisa mudou na transmissão da FM. Aqui na minha região, várias emissoras migraram para o FM e o que se viu foi uma péssima qualidade de áudio, dando destaque para o volume que até ocasiona sobremodulação no transmissor de rádio e tal. O estéreo fica piscando, realmente, sobremodulação causa isso. Não em todos os transmissores, mas em muitos. E se nota claramente a distorção do áudio, sem falar que aquele grave que o FM proporcionava não existe mais. Hoje um som envolvente e tal. Não existe mais, né, diz ele. Isso porque trabalho com telecom e tenho colegas que fazem, né, manutenção em rádio. Então tem conhecimento do assunto e referência, né? Outro comentário. Olá, você falou aí do Spotify que tem músicas baixadas, músicas baixas, músicas altas. O Spotify tem um sistema que normaliza o volume das músicas, deixando todas no mesmo nível. E tem um equalizador também. É só entrar em configurações e você consegue ajustar tudo. A mensagem foi do Cláudio. Bom, eu sei, o Spotify e também o Apple Music, também o Tidal e outros tem, né? O Deezer também tem a opção da normalização. Essa opção da normalização prejudica, em certa forma, a qualidade do áudio, né? Ela consegue suprir essa questão do mais grave aliás, do mais alto e mais baixo, né? Tentando manter tudo no mesmo nível, mas há uma perda de qualidade quando você ativa. O Spotify utiliza sistema de MP3 nas suas músicas, né? Ele não tem uma qualidade assim tão boa. Isso, na minha opinião, tá? Eu utilizo o Tidal hoje e eu fiz aqui vários episódios analisando todos. Eu usei por muito tempo o Apple Music porque gostava muito da qualidade, mas agora, recentemente, eu estou usando o Tidal. Fiz a assinatura do plano máximo do Tidal, que permite o acesso às músicas na máxima qualidade. E realmente isso faz uma diferença. Embora o Tidal tenha algumas dificuldades, às vezes buga uma coisa ou outra, né? Mas hoje a melhor experiência sonora que eu estou tendo, em termos de qualidade, é com a utilização do Tidal. E ainda eu gosto muito do Tidal, porque ele tem uma coisa que só ele e também o Deezer oferecem em relação aos outros, que é uma integração com o Virtual DJ. E eu gosto de gravar alguns programas para rádio usando o Virtual DJ, porque eu consigo aí simular, né, aquela dinâmica de fazer programa que eu usava lá nos anos 80. Lá nos anos 80 eu utilizava 2 pratos, né, 2 toca-discos, as cartucheiras para fazer os disparos das vinhetas e comerciais. E essas mixagens que eram feitas entre uma música e outra, entre música e vinheta e assim por diante, eram totalmente artesanais. A gente apertava o botão cada vez. Não é que nem ocorre hoje, né, num sistema de rádio, onde as músicas, as vinhetas, as trilhas, tudo vai entrando automaticamente e o locutor só vai ligando o microfone e desligando para falar e apertando o next, né, quando ele quer que avance para o próximo áudio. Na época, a gente tinha que fazer tudo isso manualmente. Usando o Virtual DJ, eu consigo fazer e utilizando minhas playlists lá do Tidal, né, dentro do Virtual DJ. Fica com uma qualidade muito boa e é um recurso muito interessante. Eu já utilizei, inclusive, no meu programa de rádio, né? Eu tenho um programa de rádio nas manhãs de sábado, numa rádio FM comercial aqui da minha cidade. Você pode ouvir em radiosaobento.com, nesse site, se você está mais distante, ou se está aqui pertinho da minha cidade, que é São Bento do Sul, no norte de Santa Catarina, você vai sintonizar em 90,3 MHz, sábado das 9 ao meio-dia. E muitas vezes eu utilizo esse recurso no meu programa para fazer o programa no estilo dos programas dos anos 80. Eu quero decidir a hora exata que a vinheta vai entrar, a hora exata que a música vai entrar, né, como a gente fazia lá, utilizando pratos e cartucheiras. Então o Tidal permite isso. Já que entramos aí nesse assunto, não era o assunto principal do vídeo, né? Mas está ligado também à qualidade, né? Falando um pouquinho aí sobre os streams de música. Eu estou pensando em refazer aqueles episódios que eu fiz há um tempo atrás, analisando cada streaming de música, porque as coisas vão evoluindo, vão mudando. Já faz um tempo, mais de ano, que eu fiz essa análise, né? E hoje a situação já está diferente. Bom, vamos encerrar esse vídeo por aqui, para não ficar muito longo.
Pode comentar sobre esses temas. Eu acho que esses temas que nós estamos abordando nesse episódio de hoje, a partir dos comentários que foram feitos no episódio antigo, né, onde a gente falou de qualidade dos equipamentos das rádios FMs, é um tipo de assunto que interessa muito para os radialistas, que é a galera que acompanha aqui em massa o nosso canal. É importante a gente debater isso. Coloque seus comentários aí e eu vou comentá-los num dos próximos vídeos.